Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar, vamos procurar os nossos lugares, vamos nos acomodar para juntos refletirmos a palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova. Atualmente, obrigado. Atualmente, eu tenho a função de presidente da comunidade Canção Nova. A Canção Nova é essa casa da misericórdia, é a casa de Maria, é a casa, é o cenáculo do Espírito Santo. O fundador da Canção Nova, como vocês sabem, é Padre Jonas Abib, que nos deixou, que fez a sua Páscoa há pouco mais de um ano. E assim, os membros da comunidade Canção Nova me elegeram para, durante o mandato, exercer a função de presidente desta comunidade. E, portanto, na condição de anfitrião dessa linda festa, do encontro das mães que oram pelos filhos, eu dou boas-vindas para todos vocês, para vocês mães que se encontram aqui. A Canção Nova também é a casa do movimento das mães que oram pelos filhos. Sejam muito bem-vindas. O meu acolhimento fraterno a Ângela, que é a fundadora desse movimento. Obrigado, Ângela, pela sua presença e também a oportunidade de poder partilhar a palavra de Deus com as mães que oram pelos filhos. A minha saudação, de um modo todo especial, aos sacerdotes que se encontram aqui, que acompanham, que dão todo o sustento espiritual ao movimento das mães que oram pelos filhos. Uma salva de palmas aos sacerdotes, que também acompanham com amor paterno o movimento das mães que oram pelos filhos. E minha saudação a tantos irmãos e irmãs que nesse momento nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de comunicação. A reflexão que eu farei com vocês no final desta manhã tem como tema clamar na força do Espírito Santo. Clamar na força do Espírito Santo. Tendo como referência o mistério do Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo, durante este encontro, temos tido a oportunidade também de fazer uma experiência da bênção de Deus, que é um Deus unitrino. O nosso Deus é um Deus trindade, amor eterno do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nesta manhã, temos tido a oportunidade de refletir sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida, na nossa família, também na vida da igreja, também na humanidade. E por isso,
destacando a ação do Espírito Santo, nós queremos clamá-lo para que, com a sua força, com o seu poder, possamos ser de Deus, mães que verdadeiramente têm as suas vidas comprometidas com Deus, mães que no dia a dia de suas vidas são também portadoras da bênção, do amor, da graça, da salvação de Deus para as suas famílias, para seus filhos e também para a humanidade. Porque como discípulos e discípulas de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, todos nós temos um chamado, temos uma vocação para testemunhar o reino de Deus no mundo em que vivemos. Por isso nunca é demais termos presente a nossa necessidade de clamar a força do Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos unja, para que o Espírito Santo nos dê a sua força, de modo a perseverarmos no testemunho da fé, no testemunho do amor, no testemunho da esperança. Para refletirmos esse tema, clamar na força do Espírito Santo, eu gostaria de tomar um trecho da palavra de Deus, do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1. Foi o texto que me deram para começar esta reflexão. Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, diz a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar aos cativos a redenção e aos prisioneiros a liberdade, a proclamar um ano de graças da parte do Senhor. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Vamos repetir juntos, fechando os nossos olhos, em clamor, em oração. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Coloca a mão no seu coração em atitude orante e mais uma vez repita comigo: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito de Deus repousa sobre mim. Repousa no meu coração. Obrigado, Senhor, pela unção do Espírito Santo que eu recebi no batismo e que se confirmou em mim no sacramento do crisma. E por isso eu posso dizer, e por isso eu posso afirmar: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, desta graça. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, com toda a sorte de dons, com toda a sorte de carismas,
O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção. Obrigado, Senhor. Eu tomo posse desta graça. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O profeta Isaías, ele também, em alguns dos seus capítulos, apresenta a figura do servo de Deus. E aqui, este servo de Deus está afirmando que o Espírito do Senhor repousa sobre ele. É claro que em outras passagens, o profeta Isaías afirma que este servo de Deus, todos os dias, ele está atento, com os seus ouvidos abertos, para ouvir a palavra de Deus, todos os dias. O servo de Deus abre os seus ouvidos, numa atenção dócil à palavra de Deus. Mas também, o servo de Deus, ele tem a consciência que ele ouve a palavra de Deus todos os dias, com os ouvidos abertos para Deus, porque ele tem uma missão. A missão que Deus lhe confiou é levar às nações o conhecimento de Deus, levar às nações a palavra de Deus. E por isso, diariamente, ele se alimenta da palavra do Senhor. Diariamente, os seus ouvidos estão abertos, atentos, para acolher a palavra de Deus, de modo que ele leve essa palavra, de modo que a sua vida seja consagrada à missão de anunciar, à missão de testemunhar a palavra de Deus. O servo de Deus, para poder levar às nações o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, ele também é um servo que se consagra ao amor de Deus, o amor que o motiva a oferecer a sua vida em sacrifício, um amor que o motiva a fazer da sua vida um dom para Deus e um dom para a missão que o Senhor lhe confiou, que Deus lhe confiou. Nós todos sabemos, irmãos e irmãs, que o próprio Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele se reconhece, Ele se revela como aquele que veio da parte de Deus, o Pai, para cumprir as profecias messiânicas a respeito deste servo de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Jesus veio para levar às nações o conhecimento da palavra salvífica de Deus. Jesus cumpre a sua missão de servo de Deus, movido por um amor, o amor do Pai, que
que o leva a sacrificar-se, a oferecer a sua vida em sacrifício na cruz, pela salvação da humanidade. Sim, irmãos e irmãs, Jesus, Ele tem a plenitude do Espírito, Ele tem a plenitude da unção do Espírito, e por isso, com coragem, na força do Espírito, Ele cumpre a sua missão, pregando a boa nova do reino de Deus, passando pelo mundo, fazendo o bem, curando as pessoas dos seus males físicos, dos seus males espirituais, libertando as pessoas da possessão do mal, da possessão do espírito maligno. Mas, no auge do cumprimento da sua missão, Jesus, Ele se oferece em oblação, um dom perfeito, um sacrifício santo, oferecido na cruz, pela salvação da humanidade. Tudo isso Ele realizou, porque o Espírito do Senhor repousava sobre Ele. O Senhor, o nosso Deus, concedeu a Jesus esta unção, a plenitude da unção, para cumprir as profecias messiânicas que Isaías apresenta em relação ao servo de Deus. Tome comigo agora o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ver que o próprio Jesus, Ele assume para si essa profecia messiânica de Isaías, Isaías 61, 1 e 2. Agora, Lucas 4, a partir do versículo 16. Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, como um dia de hoje, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito, olha aí, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Versículo 20, Lucas 4, 20. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus, tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Jesus assume para si
aquilo que Isaías havia profetizado a respeito do servo de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu gostaria de fazer um parênteses. Quando o profeta Isaías fala deste repouso do Espírito sobre o servo de Deus, ele está falando de uma presença do Espírito, uma presença estável do Espírito Santo sobre o servo de Deus. É uma unção estável, é uma unção perene. Claro que essa unção tem uma finalidade. O servo de Deus recebe esta unção por causa de uma missão. Porém, saibamos todos nós, este repouso do Espírito, esta unção do Espírito, significa uma presença estável, uma presença permanente do Espírito sobre o servo de Deus. Isso me faz recordar o seguinte: lá no começo da obra da criação de Deus, como nós podemos ver no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, lá no começo da obra criadora de Deus, o livro do Gênesis afirma, nós podemos rapidamente tomar esse trecho, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O livro do Gênesis afirma, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo. E o que mais? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava, o Espírito de Deus repousava sobre as águas. E a partir de então, o autor do livro do Gênesis apresenta a ação criadora de Deus. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. E Deus disse, e assim Deus foi criando todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Espírito, que pairava sobre as águas. Quando o autor do livro do Gênesis fala que ali havia uma terra vazia, as trevas cobriam o abismo, o autor do livro do Gênesis faz referência a um caos. Havia um caos, mas sobre esse caos pairava o Espírito de Deus. E de repente, Deus pronuncia a sua palavra, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus criou a luz. Atenção, atenção, a palavra Espírito, no hebraico, é ruar, que é do gênero feminino. Nós falamos o Espírito em português, do gênero masculino,
mas no hebraico é ruá, gênero feminino. A imagem que o autor do livro do Gênesis nos apresenta, mal comparando, é a seguinte: é como uma galinha que está chocando os ovos. Uma galinha que está chocando os ovos. O Espírito pairava sobre o caos. E de repente, a criação de Deus emerge. E de repente, a criação de Deus começa a acontecer. Queridas mães, queridos irmãos e irmãs, sobre o caos da nossa vida, paira o Espírito Santo. O seu caos promete. O seu caos promete. Não se desespere com o caos da sua vida. Você não recebeu o Espírito Santo à toa. O Espírito Santo repousa sobre você, como uma galinha que está ali chocando os ovos. Clame o Espírito Santo. Do seu caos, Deus fará uma obra acontecer. O seu caos promete. Eu estava acompanhando o testemunho de como surgiu o movimento das mães que oram pelos filhos. A trágica morte do Pedro. Eliane, o seu caos promete, minha filha. O seu caos não é à toa. De um caos imenso como o seu, olha a linda obra que Deus fez surgir. Quando vocês, do movimento das mães, cantam que Deus tudo pode, é tudo pode por obra do seu Espírito, que faz, que tira do caos a sua obra criadora. Por isso que eu disse, o seu caos promete. Não se desespere. Clame o Espírito Santo. Desculpa usar essa analogia. Peça para a galinha chocar os ovos caóticos da sua vida. O seu caos promete. Amém? Jesus, o Filho de Deus, a palavra encarnada do Pai, Ele mesmo se revela como cumpridor das profecias messiânicas. E aí eu volto com vocês em Lucas capítulo 4. O próprio Jesus afirma, ali na sinagoga de Nazaré, o próprio Jesus afirma: hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. E qual é o oráculo? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Porque me ungiu. Queridas mães, não desconsiderem a unção do Espírito que todos nós recebemos pela graça dos sacramentos da igreja. A unção do Espírito pelo sacramento do batismo,
A unção do Espírito pelo sacramento da confirmação, o sacramento do crisma. E depois, quantas e quantas vezes Deus nosso Pai, por meio de Jesus, renova em nós essa unção espiritual. Quantas e quantas vezes, quando celebramos a Eucaristia, quando celebramos a Santa Missa, na graça da comunhão com a comunidade cristã, na graça da comunhão com a vida da igreja, na graça da comunhão com os irmãos e irmãs de fé, nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo, momento lindo de renovação da unção do Espírito Santo. Não desvalorize, não menospreze, minha irmã, não menospreze, meu irmão, a unção que o Espírito Santo lhe concedeu. E saibamos todos, nós recebemos o Espírito Santo para que possamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. O Espírito Santo, ele tem uma missão para cumprir em cada um de nós. A sua missão é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. A mesma unção que o Pai concedeu ao seu Filho Jesus, para que ele pudesse cumprir a sua missão de Messias Salvador, esta unção nos foi concedida. O Pai, por meio de Jesus, nos concedeu a unção do Espírito. E o Espírito Santo, ele nos foi concedido para que eu e você nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. Clamar na força do Espírito Santo. Escute bem isso. Clamar na força do Espírito Santo significa se tornar ainda mais dócil, significa colaborar ainda mais com a ação santificadora do Espírito de Deus, de modo que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus. O clamor do Espírito é uma disposição do coração. O clamor do Espírito é uma disposição da nossa alma, para que docilmente nos tornemos semelhantes a Jesus. Por isso diga comigo: vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Renovai em mim o dom da vossa unção, para que eu me torne cada vez mais semelhante a Jesus. Eu quero ser a presença de Jesus na vida da minha família, na vida dos meus filhos, no meu matrimônio, no meu trabalho, na vida da igreja. Eu quero ser a presença de Jesus no mundo em que eu vivo, e para isso eu clamo com ardor: vinde Espírito Santo. Eu clamo a força do Espírito Santo,
para me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Amém. Eu pergunto para você, mãe, olhe para si, olhe para a sua vida, querida mãe, querido irmão, querida irmã, olhe para a sua caminhada de fé, olhe para os seus anos de compromisso com Deus, de compromisso batismal, de compromisso com a vida da igreja. Olhe para a sua caminhada e perceba, você tem se tornado cada vez mais semelhante a Jesus? Silêncio. Olhe para si, olhe para a sua caminhada, depois de anos de caminhada. Meu irmão de fé, minha irmã de fé, você tem se tornado semelhante a Jesus? Faça o seu exame de consciência. Verifique na sua vida concreta, de família, de trabalho, compromissos sociais, compromissos comunitários. Você se percebe semelhante a Jesus? Nós recebemos a unção do Espírito para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus, na aliança de amor com o Pai. O Espírito Santo nos foi concedido. O Espírito Santo repousa sobre nós, para que nós participemos dessa intimidade de amor entre Jesus e o Pai. Porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. E nós, irmãos e irmãs, nós somos filhos adotivos. Somos filhos adotivos. Jesus é o Filho unigênito do Pai. E pelo mistério de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus nos conquistou para Deus. Jesus nos tornou filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Todos nós, por causa do pecado original, éramos filhos da ira. Mas nos tornamos, por causa de Jesus, por causa de sua Páscoa de morte e ressurreição, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Filhos amados, filhos queridos, filhos prediletos. Filhos no Filho único, no Filho unigênito, filhos no Filho. E uma vez batizados, uma vez ungidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo também nos conduz, o Espírito Santo também nos torna participantes da intimidade de amor entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. Irmãos e irmãs, uma das lindas ações do Espírito Santo é exatamente nos tornar semelhantes a Jesus, na sua intimidade de amor com o Pai. Por isso, que o Espírito Santo, de dentro dos nossos corações, Ele clama
Abá, ó Pai. São Paulo, o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, se você quiser tomar comigo, pode tomar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, podemos pegar a partir do versículo 12, Romanos 8, 12. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porquanto não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos. O que clamamos? Abá, Pai. O que clamamos? O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Vejam que obra maravilhosa o Espírito Santo realiza em nós. Ele repousa sobre nós, sim, para nos tornar semelhantes a Jesus, nessa intimidade de amor com o Pai, de modo que o Espírito Santo, Ele de dentro do nosso coração, livremente possa clamar, Abá, ó Pai. Nessa intimidade, é o Espírito Santo que promove, é o Espírito Santo que nos motiva, nessa intimidade de amor com o Pai. Se eu me torno cada vez mais semelhante a Jesus, eu também progrido, eu também faço progressos nessa intimidade de amor com o Pai. Como está a sua vida de oração? Queridas mães, queridos irmãos e irmãs que me ouvem, que me veem neste momento, como está a sua vida de oração? É uma vida de oração consistente, é uma vida de oração inebriada, motivada, enriquecida, dessa intimidade de amor com o Pai? É uma pergunta que eu deixo para vocês. E que coisa linda. Diz São Paulo, Romanos 8, versículo 16. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Quem acredita ser filho de Deus, filha de Deus, levanta a mão. Acredita mesmo? Sim ou não? Pode abaixar. Tem horas que nós duvidamos. Tem momentos da vida, sobretudo na hora do sofrimento, da dor,
da desolação, da frustração, tem horas que a gente duvida de que o Pai nos ama. É verdade ou não é? É a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza. Será que Deus me ama? Quando nós clamamos na força do Espírito Santo, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, por obra do Espírito Santo, nos tornamos também dóceis a esta verdade de fé, que somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, Ele convence o nosso espírito a respeito desta verdade. Você, Wagner, é filho de Deus. Romanos 8:17. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que coisa interessante. Numa família, morre o pai e a mãe. De vez em quando a gente escuta por aí, os filhos entrando numa guerra jurídica por causa da herança. Morre o pai e a mãe. E aí os filhos entram numa guerra jurídica por causa da herança. E São Paulo nos afirma que, se somos de fato convencidos pelo Espírito Santo que somos filhos de Deus, nós também progredimos nessa verdade, nós também progredimos nesta certeza de fé, que somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Para que ficar brigando? Para que ficar brigando por herança, se você tem uma herança ainda melhor? A herança que o Pai deixou para o seu Filho amado, Jesus Cristo, essa herança, Ele, Jesus, nos concedeu por causa de sua Páscoa de morte e ressurreição. Não precisa brigar, não é verdade? Você, meu irmão, você, minha irmã, é herdeiro de Deus, é herdeira de Deus, é herdeira, é co-herdeira de Cristo. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu tenho uma herança divina pelo Espírito Santo de Deus. Sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. E portanto herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Eu clamo o Espírito Santo. Eu clamo a força do Espírito Santo, para que eu jamais me esqueça que, me tornando semelhante a Jesus, eu progrido nesta verdade, que eu sou herdeiro de Deus, que eu sou co-herdeiro de Cristo. Amém. Clamar o Espírito Santo, clamar na força do Espírito Santo, significa também, irmãos e irmãs,
Na medida em que nós nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, nós progredimos na força de vontade para renunciar à vida mundana, para renunciar à vida de pecado, para renunciar tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos tira do reino de Deus. Quem progride na intimidade de amor com o Pai, quem experimenta em si esse clamor do Espírito, que clama de dentro dos nossos corações: Abá, ó Pai, papaizinho, Pai querido, Pai amado, Pai adorado, também progride na virtude, nessa vontade firme de renunciar à vida mundana. Ângela tem que ensinar as mães que oram pelos filhos a renúncia da vida mundana. Não estou dizendo aqui como um julgamento de quem quer que seja, estou dizendo apoiado na palavra de Deus. Porque São Paulo, aqui na carta aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, ele afirma de forma clara: irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Paulo não despreza o existir humano, Paulo não despreza o existir terreno, mas quando ele usa aqui a palavra carne, ele está falando dessa vida mundana, de uma vida com ações comprometidas com o pecado. Quem progride na vida espiritual, quem experimenta uma vida de unção do Espírito, porque experimenta em si o repouso do Espírito, essa presença perene do Espírito, esse Espírito que faz do caos a criação de Deus acontecer, que tira do caos a obra criadora de Deus. Também o Espírito Santo de Deus tira a nossa vida, tira o nosso coração. O Espírito Santo de Deus tira as nossas ações da vida carnal, da vida mundana. Porque diz São Paulo, de fato, versículo 13, Romanos 8:13, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. A morte espiritual é consequência daqueles que vivem segundo a carne. Mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras da carne, vivereis, tereis vida. O segredo é mortificar as obras da carne por meio da vida do Espírito, por meio da vida nova, fazendo-se valer da unção do Espírito, fazendo-se valer desta graça que nós recebemos do sacramento do batismo, o dom do Espírito Santo. Sim, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu pergunto para você, mãe, eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, o que você precisa renunciar?
o que ainda na sua vida é obra carnal, é comportamento mundano, que você precisa renunciar. O comportamento pecaminoso, talvez a inveja, talvez a maledicência, a imoralidade sexual, não sei. Todos nós somos pecadores, mas o servo de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele nos garante, pelo poder do Espírito Santo, nós temos a força de renunciar à tentação do mal, nós temos a força de rejeitar todo e qualquer vício carnal que ainda nos mantém escravos do pecado. E para finalizar, irmãos e irmãs, para finalizar a nossa reflexão, clamar na força do Espírito Santo, tendo presente a profecia de Isaías 61, versículo 1, para clamar na força do Espírito Santo, tendo presente que Jesus assumiu para si a profecia de Isaías, significa tornar-se semelhante a Jesus também na obra missionária, no compromisso com a missão de Jesus, colaborando com a obra redentora de Cristo, como o próprio Jesus falou no Evangelho de Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Queridas mães, neste encontro, tenham a coragem de assumir o compromisso com a ação evangelizadora da igreja. Dizendo isso, eu só estou agradecendo a muitas de vocês que generosamente se tornam semelhantes a Jesus na ação evangelizadora que vocês têm tido. O movimento das mães que oram pelos filhos é um testemunho eloquente desse compromisso bonito que vocês têm tido com a obra redentora de Jesus, em nome de muitos filhos, em nome de muitos irmãos e irmãs, que estão experimentando a salvação de Cristo, por causa do serviço prestado pelo movimento das mães que oram pelos filhos, eu quero dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, porque vocês têm tido a coragem de viver a docilidade do Espírito. Vocês não apenas clamam, mas no clamor da força do Espírito, vocês, mães, estão dia após dia se tornando semelhantes a Jesus. Que Deus lhes abençoe. E eu agora invoco a bênção de Deus sobre todas vocês. Essa bênção de confirmação,
do Espírito do Senhor que repousa sobre nós, como repousava estavelmente sobre Jesus, como motivava Jesus a cumprir a missão que o Pai lhe confiou, que se confirme agora, Senhor, sobre estas mães, sobre esses irmãos e irmãs, que se confirme esta presença, esta ação santificadora do Espírito, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.